Olá, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar uma série de 12 vídeos sobre os apóstolos, para que a gente possa conhecer quem eram estes homens escolhidos por Jesus, como era a vida de cada um deles, como foi viver ao lado do Filho de Deus. Espero que você esteja comigo nessa jornada. Então, durante as próximas semanas, nós teremos um vídeo sobre cada um dos apóstolos. Eu preferi essa didática, essa metodologia de apresentar cada um individualmente para facilitar a nossa compreensão sobre cada identidade, cada um destes apóstolos, para que possamos entender cada um destes homens que tiveram o privilégio de estar ao lado de Jesus, de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir a sua voz, de ouvir as suas mensagens, de comer com ele, de rezar com ele. Para esta catequese sobre os 12 apóstolos, a base de pesquisa deste estudo é sobre 3 livros que eu trago aqui para vocês. O primeiro, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do Daniel Rups. Um livro muito bom, muito profundo, que vai me ajudar bastante nestes vídeos. Outro livro é Os Apóstolos, uma introdução às origens da fé cristã, do Papa Emérito Bento XVI. Outro livro, pequeno, mas não menos importante, é Os 12 Apóstolos, do professor Felipe Aquino. E claro, não dá para falar dos apóstolos, de entender cada um dos apóstolos, mesmo que há muito pouca coisa sobre eles individualmente na Sagrada Escritura, mas nós faremos esse trabalho tendo como base a Sagrada Escritura. Então, este primeiro vídeo é uma introdução para que vocês possam entender como vai acontecer a apresentação destas catequeses sobre os apóstolos. Então eu já antecipo para vocês que não se trata de um estudo teológico sobre a missão dos 12 apóstolos, mas uma leitura da vida, da identidade, de como se deu o encontro destes homens com Jesus de Nazaré. Serão vídeos curtos, mas não menos profundos, que você, catequista, aí na sua paróquia, poderá fazer uso na formação dos seus catequizandos. Bom, é isso que eu pretendo nestes vídeos que eu vou colocar aqui para vocês, trabalhar cada um dos apóstolos separadamente, para que depois, ao final, nós possamos montar esse mosaico sobre cada um deles, sobre a personalidade de cada um deles, sobre a vida cotidiana de cada um deles. Em linhas gerais, o que representou e o que representa para a Igreja Católica estes homens escolhidos por Jesus? Um primeiro ponto é este: a Igreja Católica é apostólica. Ponto. O que significa isso? Significa que ela tem tradição. Não foi fundada ontem por uma pessoa qualquer com ideias de formar uma igreja num determinado local. Ela é instituída sob o fundamento dos 12 apóstolos. Claro, mais especificamente ali na pessoa de Pedro, onde, portanto, se fundamenta essa tese de que a Igreja Católica é apostólica. Onde está dito isso? Onde está documentado isso? Bom, para nós católicos é muito claro, basta nós olharmos a Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então está aqui a chave para entendermos, de fato, concretamente, a apostolicidade da igreja. Então é na pessoa de Pedro que Jesus institui a igreja. Portanto, é aqui, nesse texto do Evangelho, que nós percebemos claramente a instituição da igreja. Pedro, o apóstolo, ao lado dos seus apóstolos, nos dão a certeza de que a nossa igreja, de que a Igreja Católica, ela é apostólica. Ou seja, ela tem uma tradição apostólica, ela tem uma linhagem apostólica. O que significa isso? Significa que a igreja é de Cristo, é Ele que a institui na pessoa dos apóstolos, para que seja no mundo uma comunidade de fé, de comunhão, de partilha, de amor, de esperança. Então, quando nós olhamos para Cristo, olhando para Pedro e instituindo a igreja, nós temos claramente de que a igreja é de Cristo e que os apóstolos nos conduzem a Cristo. Então a igreja, como comunidade, ela começa a se formar a partir dessa instituição cristológica ali com os pescadores da Galileia. A partir do vem e segue-me, essa igreja então foi ganhando uma dimensão cada dia e cada vez maior por obra e força do Espírito Santo. Estes homens, os apóstolos, eram homens simples, muitas vezes rudes, analfabetos. Mas foram estes homens que Jesus escolheu. Foram eles que deram a vida à igreja. Foram eles que entenderam o propósito da construção do reino de Deus a partir desta igreja. Jesus vai dizer: vem e segue-me. E desde então, a caminhada da igreja se faz no mundo a partir deste convite. Então, é para estes homens e nestes homens que Jesus vai dar a conhecer o reino de Deus. Então, se os apóstolos nos conduzem a Jesus, significa que o pleno conhecimento da apostolicidade da igreja que se dá na pessoa do Papa Francisco hoje nos conduz às origens da igreja, portanto, à eternidade, ao reino de Deus. Então, não é difícil para nós cristãos católicos, firmados na fé dos apóstolos, numa igreja apostólica, entendermos que é na sagrada tradição que vem dos apóstolos e seus sucessores que toda a riqueza de Cristo chega até nós hoje. Então, de Pedro a Francisco, a igreja é este grande canal por onde passa toda a verdade do reino de Deus, toda a graça de Deus até nós. Então, que essas catequeses, esses pequenos vídeos nos ajudem a entender em cada um dos apóstolos como tudo isso se deu, como tudo isso chega até nós, mas não com um olhar apenas histórico, mas também com o olhar da fé, não é? Com o olhar da fé. Nós não podemos apenas fazer uma leitura histórica da igreja na pessoa dos apóstolos, mas precisamos também fazer uma leitura de uma construção salvadora, salvífica, que se dá por meio da igreja, através dos sacramentos. Então, o próximo vídeo será sobre Pedro, a rocha, o fundamento da igreja, no qual a igreja está instituída. Então, é sobre ele que nós conversaremos no próximo vídeo. Peço a você que compartilhe esse vídeo, dê um joinha, ative o sininho das notificações para que você seja lembrado dos próximos vídeos. Certo? Um grande abraço, até mais!